Olá pessoal, vejamos aqui nossa videoaula de número 5, uma revisão em física dentro do curso gratuito Enem. E nesta primeira questão, nós vamos abordar o MUV. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo, enquanto desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Vamos fazer aqui o cálculo em separado para o motorista atento e depois para o motorista desatento. Então, vamos aqui aplicar a equação de Torricelli para descobrir a distância percorrida pelo motorista atento. Então, o A aqui de atento, V de A ao quadrado, igual a V de 0 ao quadrado, de A, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS aqui, que faz o papel da distância percorrida em uma linha reta. Então, a velocidade aqui final do motorista atento é 0, que ele vai parar no final. Então, fica 0, 0 ao quadrado é 0, igual a 14 metros por segundo, sua velocidade inicial, ao quadrado, mais 2 vezes menos 5, a aceleração é negativa, pois trata-se de uma desaceleração, e vezes o ΔS. 0 igual a 14 ao quadrado, 196, mais 2 vezes menos 5, menos 10, ΔS. Passando menos 10 ΔS para o primeiro membro, fica positivo. 10 ΔS igual a 196. E aí tiramos o valor do ΔS, dividindo 196 por 10, que dá 19,6 metros. Esta é a distância percorrida pelo motorista atento. No caso do motorista desatento, vamos dividir a situação em duas etapas, porque como ele vai pisar nos freios 1 segundo depois em relação ao motorista atento, então a sua velocidade final vai ser 15 metros por segundo, porque como ele acelera a 1 metro por segundo ao quadrado, sua velocidade varia de 1 metro por segundo a cada segundo, ok? Então, 1 metro por segundo ao quadrado é uma variação de velocidade de 1 metro por segundo, ok? Então, no caso, a sua velocidade final nessa primeira etapa passa a ser de 15 metros por segundo. Então, vamos calcular a distância usando 14 metros por segundo, uma velocidade inicial, e uma velocidade final nesse primeiro trecho de 15 metros por segundo. E depois usar os 15 metros por segundo até 0, frear, mais outra distância, e somar para o motorista desatento, ok? Então, aplicando aí 2 vezes a equação de Torricelli. Então, temos aqui o D de desatento, Torricelli, e lembrando com essa aceleração aqui do desatento no início, que aqui estou chamando agora de A de D. Então, 15 ao quadrado, final igual a 14 ao quadrado, mais 2 vezes 1 vezes ΔS. Aqui
2ΔS para o primeiro membro, né? Passei sem trocar o sinal, então o 15 ao quadrado, que é 225, também passa para o segundo membro sem trocar, e o que ficou, que é o 14 ao quadrado, não é? Fica com o sinal de menos 196. É equivalente, não é, a mudarmos de membro, mudando de sinal. 2ΔS igual a esta diferença dá 29, 225 menos 196, 29 dividido por 2 dá 14,5, 14,5 metros, né, nesta primeira etapa, né, quando ele levou 1 segundo a mais em relação ao motorista atento para pisar nos freios. Então, percorreu esta distância. E agora, novamente, né, Torricelli, agora no segundo e último trecho para o motorista desatento. Então, aqui, só que lembrando que mesmo eu tenho aqui usado a notação, mas estou chamando aqui a mesma notação, estou chamando aqui a atenção, e agora no segundo trecho é uma desaceleração. Então, 0 ao quadrado igual a 15 ao quadrado mais 2 vezes menos 5 vezes ΔS, 10 ΔS, porque aqui vai ficar menos 10, mudando de membro, mudando de sinal, igual a 225, ΔS igual a 225 por 10, ΔS dá 22,5. Então, a distância total percorrida pelo motorista desatento é a soma, né, dos 14,5 com os 22,5, que leva a 37 metros. E aí, como ele quer saber a distância a mais que o desatento percorreu em relação ao motorista atento, fazemos a diferença. Então, 37 menos os 19,6 metros do motorista atento, o que leva a 17,4 metros. Resposta letra E para esta questão. Na questão 2, temos aqui que um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta em função do tempo está representada no gráfico. Então, temos aqui a posição em função do tempo e destacamos aqui 4 pontos, né, sobre, né, a curva aí desenhada. Ok? Então, ele deseja aqui saber os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior. Okay? Então, os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente. Então, aqui temos o seguinte. Vamos considerar aqui, em cada ponto da curva, retas tangentes. Okay? Em cada ponto, retas tangentes. Então, tracei uma reta aqui em K, em L, em M e em N. A curva aqui ascendente, estou, né, traçando aqui, né, digamos aqui pela direita dela. Né? E aqui na parte de cima e aqui pegando a parte de baixo. Ok? Então, a ideia aqui é a seguinte, é analisarmos, mesmo de forma qualitativa, sem cálculo algum, né, a inclinação, né, destas tangentes ao ponto, em cada ponto, em relação ao eixo horizontal, ao eixo dos tempos. Né? Quão ela é mais, né, íngreme, mais inclinada ou menos inclinada em relação ao eixo dos tempos. Então, fazemos o seguinte, quanto mais inclinada for a reta tangente ao ponto, maior será a velocidade naquele ponto. E quanto menos inclinada for a reta tangente ao ponto em relação ao eixo horizontal, menor será a velocidade naquele ponto. Então, dito isto, fica fácil de ver que a velocidade do móvel será menor no ponto M, ela está menos inclinada, né, mais deitada,
digamos assim, em relação ao eixo dos tempos, ou seja, está tendendo mais a ficar na horizontal, o que levaria a uma velocidade nula, em outras palavras, ok? Enquanto que o ponto L, né, no ponto L a tangente está mais em pé, ok? E está mais inclinada em relação ao eixo dos tempos, ao eixo horizontal. Ok, pessoal? Então, no caso, menor velocidade, nos referimos ao ponto M, e uma velocidade maior do automóvel no ponto L. Ou seja, resposta letra C. Na questão 3, vamos ver aqui mais uma questão gráfica, combinando movimento uniforme e movimento uniformemente variado, uma aceleração constante. Dois veículos que trafegam com velocidade constante, então inicialmente a velocidade é constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele para totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo de detecção do problema e o acionamento dos freios. Reforçando esse percurso aí, a gente descreve como um MU, um movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante. Já a segunda etapa se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante, ou seja, nesta etapa temos um MUV. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Então, é preciso notar que aqui temos a velocidade em função da distância e não do tempo. Ok? Então, vamos fazer aqui, tomando já uma dos gráficos aí, fazer uma análise e observarmos qual será a resposta. Então, no primeiro trecho, temos uma velocidade constante, a distância vai aumentando, mas a velocidade se mantém constante. Como vimos, é um MU, movimento uniforme, velocidade mantida constante. Então, a partir deste momento, o que é que vai acontecer? Para o trecho em MUV, com aceleração constante, a velocidade do automóvel vai variar com a distância percorrida de acordo com a equação de Torricelli, ou seja, de acordo com V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes D, o que leva V raiz quadrada. Está o quadrado aqui, então fica uma raiz quadrada desta expressão. V de 0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes D, onde D aqui é a distância percorrida. Então, no segundo trecho, que é MUV, aceleração constante, a distância está aumentando, mas a velocidade está diminuindo, porque é uma frenagem, e aí a aceleração é negativa, é uma desaceleração. Então, observando aqui, o A fica negativo, okay? E a distância aumenta. Então, essa parcela aqui vai aumentando e é negativa. Então, eu vou tirando de uma constante V0 ao quadrado, cada vez mais, à medida que o D aumenta, uma quantidade maior. Então, a raiz de um número que vai diminuindo também vai diminuindo. Ok? Tem esse comportamento aqui curvilíneo, assemelhando-se a uma parábola. Ok? Então, um movimento curvo ali.
Okay? Um movimento, melhor dizendo, não é uma trajetória, não é? Um comportamento gráfico curvilíneo, ok? Aqui, reforçando, não dá. Né? Aqui está mostrando como a velocidade está variando, ok? Não descreve nada de trajetória aqui. Então, reforçando aí, ok? Então, a velocidade variando desta forma, né, tem este comportamento. E aí, leva à resposta D. E pessoal, finalmente na questão 4, temos aqui, né, um movimento circular, uma transmissão de movimento circular, envolvendo aqui polias, né, engrenagens, polias conectadas, e um sistema de 4 engrenagens, um motor e um ponteiro, ok? E aí, diz o seguinte, para quem acompanha aqui o curso, né, na videoaulas anteriores, aí também abordamos o movimento circular uniforme. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, o relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM, rotações por minuto, e o número de dentes das engrenagens está representado no gráfico. Então, a engrenagem A, 24 dentes, o B, 72, C, 36 e o D, 108 dentes. Então, ele pede aqui a frequência de giro do ponteiro, que está aqui, né, acoplada ao eixo da engrenagem D. Ele pede esta frequência em RPM, em rotações por minuto. Então, né, ele começa dando inicialmente aqui a frequência de giro, né, do motor, que é de 18 rotações por minuto. A engrenagem A está acoplada ao motor, ok? Então, a frequência do motor, então, temos aqui a engrenagem no mesmo eixo de giro do motor. Então, a transmissão, né, pelo centro, como a gente chama, né, ou em eixos comuns, como abordei, creio que na videoaula de número 3. A 4 é sobre vetores, e a videoaula 3 aqui no curso aborda movimento circular, ok? Uniforme. Então, no caso aqui, transmissão, não é, pelo centro. Okay? Então, nesse caso, as frequências são iguais. Aqui temos, né, frequência do ponteiro, desejamos, a frequência da engrenagem A, a frequência do motor. A frequência de A, 18 rotações por minuto. Na figura, a gente observa que a engrenagem, a polia A, né, ela está em paralelo, né, com a polia B. Okay? Então, neste caso, nós temos aqui uma transmissão, né, pela extremidade, não pelo centro. Ou seja, eixos paralelos. Eixos paralelos, como vimos na teoria aqui no curso, na videoaula 3, fica, né, F de A vezes R de A, onde R é o raio da polia, igual a F de B vezes R de B. Só que aqui, o raio vai ser diretamente proporcional, né, ao número de dentes, ou o número de dentes, né, diretamente proporcional ao raio. Ou seja, quanto maior o número de dentes, né, maior a polia, tá certo? Ou disco dentado, né? Então, 18 vezes 24 é igual a F de B vezes 72. Então, podemos trocar o raio
pelo número de dentes. Okay? Estou fazendo aqui a continha, isolante-se f de b, 18 vezes 24, 432, dividido por 72, leva a uma frequência de 6 RPM. Mais uma vez agora, então, as polias B e C têm um eixo comum, eixo comum, frequências iguais, só observar a figura, temos aí uma transmissão pelo centro. Chamamos transmissão pelo centro. Frequência é a mesma, de B, então 6 RPM. E finalmente, a polia acoplada com C, a polia D com C, é novamente paralela, então voltamos a usar a relação FC-DC igual a FD-DD. Então, substituindo, FC é 6, número de dentes de C 36 e número de dentes de D 108. Queremos F de D, fazendo a continha, 6 vezes 36, 216, dividido por 108, o que dá frequência de 2 rotações por minuto. Finalmente, para o cálculo da frequência do ponteiro, o ponteiro está acoplado no mesmo eixo da polia D. E aí, transmissão pelo centro, ou seja, eixo comum. Frequência é a mesma. Frequência do ponteiro igual à frequência da polia D, que vale 2 RPM. E pessoal, então, letra B como resposta para esta questão envolvendo transmissão de movimento circular que caiu no Enem. Então é isso, nossa videoaula 5, trazendo para vocês uma revisão do que já foi estudado aqui no curso gratuito Enem. Espero que vocês tenham acompanhado. No caso de dúvidas, podem entrar em contato através dos comentários. Se possível, inscrevam-se no canal apoiando o projeto deste curso gratuito Enem. E também eu lembro, além de física, também vocês podem acompanhar matemática e química. Tudo aqui no canal, nesse projeto Enem. Desejo a todos sempre bons estudos, muito sucesso nos exames e até a próxima videoaula. Um abraço a todos.